Salve, meus alunos! Vamos lá para mais uma aula, né, senhores? Iniciando aqui com vocês a nossa aula para a Polícia Militar da Paraíba, pessoal. Mais uma vez, estou aqui na parte específica de vocês. Essa aula, pessoal, vai ser lá para os meus alunos do meu curso, certo? Só que eu estou trazendo gratuito para vocês por pedidos, né? Eu sei que os alunos do meu curso não vão se incomodar, a cada 5 aulas eu trouxe apenas uma gratuita para o YouTube, porque algumas pessoas não têm muita condição de pagar um curso, né, pessoal? Às vezes a pessoa não tem dinheiro. Certa vez eu acho que eu estava vendendo uma apostila a R$ 20, pessoal, e chegou um aluno meu, inclusive ele passou na PMRN, esse meu aluno, né? Ele falou, professor, tem como parcelar em 10 vezes? Eu achei que era frescura, mas ele estava falando muito sério, pessoal. Realmente, às vezes a gente não está numa condição boa, é por isso que a gente estuda, para poder melhorar. Quando você tem que investir realmente. Se você tem dinheiro, você não tem desculpa. Agora, algumas pessoas que não têm, a gente tem que dar aquela força, até porque futuramente vai valer a pena. Então, a cada 5 aulas que eu gravo lá no meu curso, eu trago pelo menos uma gratuita para vocês, para poder ajudar. E hoje eu estou trazendo essa aula de premonição. Eu vou trazer algumas questões importantes, algumas da IBFC, outras de outras bancas que foram cobradas recentemente, que está muito forte para cair na prova de vocês, é muito forte de cair. Acredito até que dessa aula vai ter várias questões que vai cair lá no dia para vocês, pode ter certeza. Cafezinho de boa. Então, pessoal, presta bastante atenção. O professor dá aula para vocês aqui de toda a parte direita. Eu peguei toda a parte direita para vocês. Apesar do professor dar mais legislação extravagante, penal militar e penal comum também, eu trago aulas para vocês de processo penal. Também que o professor dá aula de processo penal também há algum tempo, tá bom? Lembrando, pessoal, que o nosso curso Foco e a Farda, essa aula vai para esse curso aqui. Você que tem esse curso, não se preocupe. Essa aula vai estar lá disponível para você de forma cortada, não vai ter propaganda. E você vai ter o PDF, mais outro PDF comentado. A questão vai ser comentada e esquematizada. Se você não adquiriu ainda, pessoal, adquira o Intensivão Reta Final, PMPB 2023. O curso está somente R$ 29,90, pessoal. Ainda vou deixar um cupom de desconto na descrição de 10%. Esse curso, nós iremos pegar toda a parte específica, todas as matérias de direito em forma de questão. Revisão mais resolução intensiva de questões. A gente vai revisar tudo. Se você quer um material de revisão de reta final, tá aqui. O professor de vocês vai ficar, né, o professor Tiago Oliveira, certo? Vai ficar com extravagante, vou ficar com constitucional e penal militar. O professor Marcos Moraes aí vai ficar com vocês com legislação específica aí da PM Paraíba, estatuto, né, a lei complementar 87, salvo engano, e ele vai ficar com penal comum em processo penal, tá bom? O professor de vocês vai detonar e o professor Marcos Moraes aí, vocês estão em boas mãos, um dos melhores professores aqui que eu tive a sorte de trazer para vocês, né? Para quem não conhece o professor, sou soldado da Polícia Militar daqui do estado do Ceará, fui aprovado em 2016 no concurso, consegui passar com 19 anos de idade, né? O professor já é formado, segurança pública. Estou fazendo direito também. O professor Marcos já é formado, né? Já é bacharel em direito, se eu não me engano, já tem pós-graduação. É tenente-coronel da ativa ainda, né? Da PMCE. Ele traz, pessoal, a matéria para vocês para gabaritar, independente do cargo dele, pessoal. Né? Ele é um professor excelente, ele vai trazer a matéria para você gabaritar. É o melhor conteúdo, pessoal. O homem é bom, acredite, foi meu professor, me ajudou na minha aprovação. Certo? Às vezes você não leva nem em conta a formação. Quem faz faculdade de direito sabe. Às vezes você tem uns colegas ali na faculdade que, se você perguntar ele um artigo, você perguntar um artigo simples, qual é o artigo do homicídio, o artigo do furto, da lesão corporal, você pergunta, ele não sabe nem dizer. Ele nem sabe, ele não lembra nem pena, nem nada, nem a tipificação do crime. Então, muitas das vezes não quer dizer muita coisa. Às vezes você pergunta a um concurseiro, você bota aqui um estudante de direito e um concurseiro, você pergunta alguma coisa, é mais fácil o concurseiro saber do que aquele estudante de direito, até mesmo formado, porque formado é pior porque vai esquecendo, né? O cara estudando ainda lembra um pouquinho, tá bom? Então é muito interessante aí, né, que vocês tenham um cara que te prepare. Muitos cursos, pessoal, tá oferecendo questão de reta final, aí tem curso que bota assim, ó, 500 questões comentadas para vocês de reta final. Pessoal, não caiam nesse bizu aqui, porque, ó, o cara coloca 500 questões que ele gravou para outros concursos já passados, são questões antigas. E outra, pessoal, foge muito do tema. O nosso curso, ele está em andamento, se eu não me engano, tem 5 aulas já, todo dia eu posto uma aula nova. São questões novas, são questões que são direcionadas para a IBFC, tá bom? Meus alunos que têm esse curso estão vendo que eu só estou colocando IBFC, mas às vezes eu tenho que colocar outras bancas, tá bom? Teve agora PM Santa Catarina recente, teve PM Rio de Janeiro.
eu tenho que botar, teve PMRN, que foi a IBFC, então eu tenho que botar questões recentes que está dentro do seu edital. Então, o nosso não vai ser esse exagerado de questões, mas vai ser direcionado só para PM Paraíba. É aquele curso que não vai fazer tu perder tempo. A gente vai resolver as questões na lata, revisão na lata, mesmo no alvo, para você gabaritar. O nosso objetivo é isso aqui, ó. Agora os cursos estão te oferecendo isso aqui, mas eles não direcionam, pessoal. Acredite, não é direcionado. São 500 questões que vai fazer você perder tempo e você não vai ter como estudar as matérias básicas, português, matemática. Você tem que ter um curso nesse estilo, direcionado. E quem comprou pode comentar. Quem comprou sabe como é que tá lá o curso. É direcionado, pessoal, 100%. Nosso projeto foco é a farda, tá bom? Revisão, resolução intensiva de questões. É o mesmo estilo que eu vou dar aula aqui para vocês, eu vou dar aula lá, mas de forma bem enxuta. Tanto que essa aula vai lá para o curso, mas ela já vai cortada, todas as propagandas cortadas e vai com PDF comentado e esquematizado. Beleza? Você que está aqui, você pode baixar o PDF, ele não vai estar comentado, tá bom, pessoal? Porque aí é demais, né? Já estou ajudando vocês, mas vai ter as questões e você assiste comigo. Primeiro você resolve as questões, depois você vem na aula e assiste aí a correção comentada. Eu vou ser bem objetivo e bem direto, tá bom? Lembrando, pessoal, que o professor Marcos Moraes vai pegar penal comum e processo penal e legislação institucional com vocês. O professor aqui é bom, pessoal, acredite. Você vai fechar a parte específica, beleza? Por favor, senhores, dá essa força pro professor. Abre a câmera do seu celular, lê esse QR Code para você seguir o professor no Instagram, tá bom? Você não tem nenhum trabalho, é só ler o QR Code, você já vai ser direcionado lá pro Instagram do professor, tá bom? Dá essa força aí, eu agradeço muito. E trouxe uma palavra aqui, senhores, ó. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Foco até o fim, meus amigos. Tá cansado, tá desanimado? Clama ao Senhor, pede força, pede para que nesse momento final ele te dê ali aquela força final que você está precisando, que eu sei que está puxado, eu sei que está cansativo, é muita matéria, é muito conteúdo, é muita coisa que você tem que aprender em pouco tempo, mas com as pessoas certas, com os cursos certos, Deus vai te direcionar para o teu caminho da aprovação, tá bom? Não desista agora, vá até o final, peça a Deus força, seja forte nesse momento, porque depois que você passar, acredite, eu já passei por isso, depois você vai viver a sua vida tranquila, né, e realizando o seu sonho de ser futuro policial, beleza? Vou acabar aqui com as propagandas, no final do vídeo eu falo mais sobre o intensivo. Se você tiver alguma dúvida a mais, professor, tenho dúvidas, vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo para você tirar as dúvidas sobre o intensivo, tá bom? Lembrando que esse valor de 29, pessoal, tá bem baratinho, pessoal, é só mesmo uma taxa administrativa, o professor comprar novos equipamentos, o professor investir aqui nos equipamentos para melhorar para vocês aí as aulas. Beleza? Mas está muito barato, você pode pagar no Pix ou você pode parcelar até 10 vezes, caso você tenha. Aí, caso você queira, né? Você pode parcelar aí no padrão, beleza? Então não deixe de adquirir, se você tem condições, meu aluno, confia, adquira. Não é esses cursos aí que é no bolo, pessoal. Aqui o nosso diferencial é o quê? É porque é focado na PM Paraíba, na IBFC, o curso é enxuto e o PDF é completo. Você que gosta de PDF esquematizado, comentado completo, bem enxuto, esse é o curso, não tem lenga-lenga, pessoal. Os cursos, na maioria das vezes, fazem você perder tempo porque eles não são direcionados. Aqui é direcionado, show? Vamos lá, pessoal, primeira questão. Banca IDECAN, tá bom? Apesar de não ser IBFC, é uma banca muito conceituada, foi o concurso de 2023 para PMCE de soldado, foi um dos concursos mais difíceis do país para o cargo de soldado, tá bom? Foi uma prova, quem fez viu que foi uma prova extremamente complexa, tanto de soldado como também para oficial. Vamos lá. Como na última aula eu não trouxe muitas questões de processo penal para vocês, até porque é matéria do professor Marcos, né? Dessa vez eu vou trazer. Aí no nosso curso vai ter uma aula específica com o professor Marcos Moraes de processo penal e direito penal comum. Ele vai aprofundar mais um pouquinho, mas não vai fugir à banca. Vai ser no estilo BFC, tá bom? E a gente vai trazer tudo, pessoal. Não é um curso que eu vou trazer o principal. O curso aqui a gente vai revisar tudo. O que vier a gente vai arrastar, tá bom? Não importa. O Código de Processo Penal é didático ao definir em seu artigo 24 que nos crimes de ação pública, ó pessoal, aqui nós estamos em ação penal, tá bom? Mais especificamente a ação pública, a qual nós temos a ação penal pública incondicionada e nós temos a ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Lembrando que o titular da ação pública é quem? É o Ministério Público, beleza? Esta será promovida por denúncia do Ministério Público, né, pessoal? A denúncia, pessoal, aqui é a peça inicial, né, que vai dar início aí à ação penal, beleza? Ela vai conter algumas informações aí. Mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça
ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Assim, no caso de morte do ofendido, o ofendido morreu, ou quando declarado ausente por decisão judicial, passará o direito de representação. E aí, pessoal, para quem vai passar esse direito de representação no caso de morte ou quando declarado ausente por decisão judicial? Aí você vai lembrar, pessoal, do nosso mnemônico, que é o CAD, tá bom? CAD. Companheiro, companheiro, ascendente, descendente, irmão. E também entre o companheiro, cônjuge, né, pessoal? Perdão, é o cônjuge, mas entre o companheiro também, né, com união estável, ascendente, descendente ou irmão, tá bom? Lembra do CAD, tá bom? Quando falar de morte do ofendido, declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação vai passar para quem? Para o CAD, tá bom? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Cônjuge, ascendente, descendente, o companheiro, como eu falei, entra também em união estável ou irmão, beleza? Então, nosso gabarito, por enquanto, é a letra A, certo? Cônjuge, ascendente, companheiro em união estável exclusivamente. Faltou o irmão, né, pessoal? Ó, faltou o irmão. Ao cônjuge ou ascendente. Não, pessoal. Ó, o CAD, ó. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tá bom? Cônjuge ou ascendente exclusivamente. Cônjuge ou ascendente, cônjuge ou descendente, não. Ao cônjuge e companheiro em união estável, exclusivamente. Não, pessoal, o mais completo aqui, que mais vai se encaixar no CAD, é o item A, que foi o gabarito da banca, tá bom? O companheiro também vai entrar aqui, tá bom? Ele colocou aqui, ó, companheiro em união estável. Show de bola? Gabarito, letra A. Cai muito, pessoal, viu? Cai muito isso aqui, ó. Esse parágrafo primeiro cai muito, ó. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido. Pessoal, quando eu tenho ação penal pública, tá bom? Ela é promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público é que vai promover a ação penal pública, beleza? Lá no nosso artigo 129 da Constituição, caso você queira abrir, ele vem dizer que é função institucional do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, tá bom? Quando ele fala, pessoal, de denúncia, certo? Ele fala que denúncia, o que seria, professor, a denúncia? A denúncia, pessoal, ela é a peça acusatória que dá início ao processo nas ações públicas. Assim, pessoal, tendo conhecimento do delito e os elementos suficientes, né, o promotor ele vai oferecer o quê? O promotor ele vai oferecer uma denúncia, tá bom? Assim como nós temos a queixa, né, pessoal? Quando a gente fala da ação penal privada, a queixa que é a peça acusatória inicial lá da ação penal privada, tá bom? Nós sabemos, pessoal, que nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação, né, pessoal? Os crimes que nós vamos ter a ação penal pública incondicionada, né, eles têm em regra como vítima a própria sociedade, né, a coletividade, ela é a maior interessada em ver aquele crime punido, um exemplo, homicídio, né, pessoal? A própria sociedade ela tem interesse, né, em punir aquele cara que tirou a vida, né, acho que o bem jurídico mais valioso que a gente tem, que é a vida, né, pessoal? O homicídio ele vem proteger esse bem jurídico, né, que é a vida, beleza? Então, pessoal, ó, nós sabemos, ó, nos casos de ação penal pública, será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, ó, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Nos casos de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao CAD. Ó, CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, beleza? Muito fácil, né, pessoal? Questão tranquila. Isso aqui o professor passa lá no curso, no padrão, beleza? Tudo isso aqui vocês vão ver novamente com o professor Marcos Moraes. Ele vai trazer toda a parte processual para vocês. Ele vai trazer bem completa. Eu estava olhando as questões do professor Marcos Moraes, que ele vai trazer para vocês, pessoal. O nível tá top. É nível IBFC, nível PM Paraíba. Tá bom? Vocês vão realmente gabaritar. Quem quer fechar essas questões, você está no curso certo. O curso é de extrema qualidade, o valor que vocês pagam é muito irrisório para a qualidade de conteúdo que vocês vão ter aqui. Então, vocês vão pegar comigo aqui o básico, né, com o professor é o Coringa, né, dá todas as matérias, e vão aprofundar porque o professor Marcos lá é mais específico, né, no processo. É especialista em processo penal, beleza? Ano 2022, IDECAN,
Corpo de Bombeiro, né, oficial, né, para o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Em determinada ação penal, é claro, pessoal, que vocês estão estudando, vocês viram comigo a legislação da PM Paraíba, vocês já sabem a diferença de praça e a diferença de oficial, né, pessoal? Vocês sabem, né? Bem direitinho, porque a gente já viu. Eu vou trazer ainda para vocês eu acho que vai ser o nosso último aulão gratuito. Eu vou trazer um aulão de resumo sobre toda a legislação que é pertinente à PM Paraíba, que se aplica somente à PM Paraíba, que no caso é o Estatuto e a Lei de Organização. Vou trazer um aulão, vamos ver tudo na teoria e ainda vamos resolver questões. Então você que quer ver, você está no local certo, tá bom? E também vai ficar para os meus alunos lá do meu curso também, só que somente em questões, tá bom? Em determinada ação penal privada, Maria, querelante, que nós estamos falando de ação penal privada, tá bom, pessoal? Então é querelante, concedeu perdão aos querelados Francisco, Joaquim e João, ó. Então ela concedeu perdão a quem, ó? Francisco, Joaquim e João. Concedeu perdão. Assim sendo que este último, o João, né? O João, ó. O João, ele recusou. Ele recusou, enquanto os demais aceitaram. Assim é possível afirmar que, pessoal, aqui você tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala do perdão, pessoal, o perdão concedido a um dos querelados, ele aproveitará a todos, pessoal, sem que se produza, todavia, efeitos em relação ao que se recusou, tá bom? Então, pode recusar aqui, tá bom? Não é porque ofereceu perdão a um que todos terão que aceitar, diferente da renúncia, né, pessoal? Na renúncia, né, quando a gente fala da renúncia, a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, ele vai se estender a todos, tá bom, pessoal? Até porque a renúncia ela é antes da ação penal, a gente não tem ação penal ainda. Já o perdão, pessoal, ele vem durante a ação penal, né, pessoal? Então vamos lá. Então lembra, pessoal, quando eu falo de perdão, certo? Perdão, lembra, o perdão concedido a um dos querelados, né, aproveitará a todos, só, pessoal, que ele não produz efeito em relação àquele que se recusar. Então note que o João, ó, este último que foi o João, ele se recusou, tá bom? Assim é possível afirmar que, então vamos lá. João será beneficiado também pelo perdão, pois os demais querelados aceitaram. É errado, pessoal, já falei para vocês. Ele não produz efeito em relação ao que se recusou, tá bom? Não se admite perdão em ação penal privada. Admite, tá bom, pessoal? Tem a figura do perdão, certo? Errado. O juiz decretará a extinção da punibilidade somente em relação a Francisco e Joaquim. Correto, pessoal? Porque foram os dois que aceitaram, tá bom? Então, o juiz ele vai decretar a extinção de punibilidade somente a esses dois. Por enquanto, gabarito, letra C. Caberá ao Ministério Público prosseguir na ação penal apenas contra João. Não é o item que eu quero também, porque ele quer a afirmativa correta, né? A ação penal privada deverá prosseguir até o final, já que o perdão não foi válido. Tá bem errado. Então, gabarito, nós ficamos com a letra C, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Eu quero trazer essa diferença que é extremamente cobrada em prova, tá bom? Gabarito você vai colocar aí letra C. Vamos só colocar aqui nossa canetinha. Vamos lá, pessoal. A renúncia, ó, falando de renúncia e de perdão, pessoal, diferença. Ó. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá, tá bom? Essa é a regra aqui da renúncia, até porque a renúncia, pessoal, como eu disse para vocês, é antes da ação penal, tá bom? Já o perdão, pessoal, ó, que é durante a ação penal, ó, concedido a um dos querelados, aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação a que se recusar. Foi o que aconteceu. Ó. Em uma ação penal privada, Maria, querelante, concedeu perdão aos querelados Francisco, Joaquim e João. Só que o último, que é o João, ele recusou, certo? Enquanto os demais aceitaram. Logo, pessoal, ó, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, ó, sem que produza, todavia, efeito em relação a que se recusar. Logo, pessoal, o juiz ele vai decretar a extinção de punibilidade somente em relação a quem? Ao Francisco e Joaquim. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo, vamos passando aqui. Vamos para a terceira questão. 2022, PM Paraíba, questão para oficial, ó, 2022. Apesar de não ser IBFC, foi para PM Paraíba. Então, vamos lá. O crime de homicídio será processado e julgado por meio de
ação penal, pessoal. É claro que sim, né, pessoal? A gente tem que ter ação penal para a gente poder aplicar o Código Penal, né? Ele vai instrumentalizar a aplicação do nosso direito penal, tá bom? Nós devemos ter o devido processo legal. Então, pessoal, ação penal pública incondicionada, pública condicionada à representação privada internacional, pessoal, nós sabemos que o crime de homicídio, pessoal, ela é de ação penal pública e incondicionada, tá bom? É incondicionada, beleza? Quando eu falo que a ação é penal pública incondicionada, ela independe da vontade do ofendido para que a ação seja iniciada, tá bom? Já quando eu tenho uma ação penal condicionada à representação, o nome já diz, ela é condicionada, ela precisa de representação, que é a manifestação da vontade da vítima para o Ministério Público poder punir, né? Essa pessoa precisa que ela represente, beleza? Então, como o homicídio, né, pessoal, ele é um crime que a própria sociedade ela quer ver sendo punido, né? Ele é de ação penal pública incondicionada, beleza? Show de bola? Gabarito, por enquanto, nós ficamos com a letra A, show? Vocês estão vendo que não tem dificuldade, pessoal. Estou passando no nível da prova de vocês, nível IBFC. Nem estou indo muito aprofundado e também nem muito simples, tá bom? A gente tem que ir no padrão da banca e no padrão do concurso de vocês. Vamos lá. IBFC 2022, investigador de Polícia Civil. Opa, professor, se eu estou trazendo prova de Polícia Civil, tô, tá bom, pessoal? Mas é da banca de vocês, ela pode cobrar isso aqui de vocês, tá bom? Então fiquem atentos. Relativamente à vedação imposta à lei processual penal à autoridade policial, pode ser mencionado, pessoal, muito cuidado. Ele quer, pessoal, uma vedação que é aplicada pela lei processual à autoridade policial, tá bom? Uma dessas que é muito cobrada é em questão do arquivamento do inquérito, pessoal. Vocês sabem que o delegado ele não pode arquivar um inquérito, pessoal. Nós sabemos que se o delegado, né, ele achar que não há, né, indício suficiente, ele não entende que há prova suficiente, o delegado ele pode o quê? Ele pode requerer o arquivamento, ele não pode ele próprio arquivar, tá bom, pessoal? Então, fique atento nisso, tá bom? Então, vamos lá. A vedação. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação de fatos. Aqui é alguma vedação, pessoal? Não, aqui é um dever dele, né, pessoal? Ele tem que assegurar o sigilo, né? A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, pessoal. Quarta questão por enquanto. Letra B, por quê? Porque é uma vedação, é uma proibição. A autoridade policial ela não pode mandar arquivar os autos de inquérito, tá bom? Os demais vocês vão ver que é um dever, né, da autoridade policial. A única vedação que ele traz é essa, ó. A autoridade, ó, deverá assegurar no inquérito o sigilo exigido pelo interesse da sociedade, ó. É uma vedação, pessoal? Não. Ele tem que assegurar só o sigilo, tá bom? Não é nenhuma vedação, é um dever que ele tem. O militar suspeito de cometimento de crime castrense sujeito à possível instalação de inquérito policial militar. Pessoal, tem alguma coisa a ver com alguma vedação imposta pela lei processual à autoridade policial? Não. Também não. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para nova diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia. Nada a ver com vedação imposta pela lei processual, tá bom? Autoridade policial. Então, gabarito, letra B. Vamos para a quinta, pessoal. A IBFC que cobrou. Cuidado, pessoal. Mais uma da IBFC, ó. Dentre outras medidas próprias, a responsabilidade e vinculadas ao cargo de autoridade policial, a ela incube. Lembrando, pessoal, que o inquérito policial, ele é conduzido pelo delegado, como vocês sabem, tá bom? Aqui nós estamos estudando o inquérito policial, beleza? Que é antes da ação penal. Ela vai ali, meio que auxiliar ali na parte da ação penal, tá bom? Dentre outras medidas próprias à responsabilidade e vinculadas ao cargo de autoridade policial, a ela incube, vamos lá, fornecer às autoridades militares as informações necessárias à instrução e julgamento de processo. Não, pessoal. Errado. Realizar as diligências requisitadas pelo advogado do suspeito. Também não, pessoal. Cumprir os mandados de prisão expedidos pela Defensoria Pública. Não, pessoal. Tem que ser pelo juiz, né? Representar acerca da prisão preventiva. Pessoal, correto, tá bom? Ele vai sim representar acerca da prisão preventiva, tá bom? Para o juiz decretar. Punir os investigadores de polícia que cometerem infrações funcionais. Também não. Vamos lá, pessoal, ó. Incumbirá a autoridade policial, olha só a primeira, ó, fornecer às autoridades militares informações necessárias à instrução e julgamento do processo. Olha como está errado. Ó.
fornecer às autoridades o que? Judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. Ele diz, realizar a diligência requisitada pelo advogado suspeito. Não, pessoal. É requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Cumprir os mandatos de prisão expedidos pela autoridade judiciária. Ele disse pela Defensoria Pública. Não, pessoal, é pela autoridade judiciária. Por último, representar acerca da prisão preventiva, que é o nosso item correto. Quinta questão, gabarito, letra D. Tá bom? Lembra, pessoal, do inquérito policial. Inquérito policial, que vocês vão ver com o professor Marcos, ele é um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo, feito pela Polícia Judiciária. Qual é o objetivo, pessoal? Ela visa colher provas preliminares para apurar a prática e a autoria de uma infração penal. É conduzido pelo delegado de polícia. O objetivo do inquérito é justamente isso, pessoal. Eu vou reunir elementos de prova que possam subsidiar a acusação, até mesmo a defesa em um processo criminal. No final do inquérito, o delegado, pessoal, ele pode concluir pela existência de indícios de autoria e materialidade, o que pode resultar no oferecimento da denúncia por quem, pessoal? Pelo Ministério Público. Por outro lado, caso não sejam encontradas provas suficientes, o delegado ele pode requerer o arquivamento. Não é ele que vai arquivar, ele vai requerer o arquivamento, tá bom? E o inquérito, como vocês sabem, não tem caráter decisório. Vocês devem ter estudado lá as características do inquérito policial. Tem uma aula do professor aqui sobre inquérito. Se você botar assim, professor Tiago Oliveira, inquérito policial. Se eu não me engano, eu gravei para a PMCE, mas serve perfeitamente para o concurso de vocês da mesma forma. Vocês podem assistir a aula completa. No meu curso teórico também tem a aula completa, tá bom? Sobre inquérito policial. Show de bola? Então, gabarito, pessoal, letra D. Vamos para a nossa sexta questão. Ano 2022, IBFC. Relativamente ao flagrante esperado, assinala a alternativa correta. Você estuda lá em prisões, pessoal. O CPP, pessoal, Código de Processo Penal, salvo engano no artigo 302, ele traz já alguns tipos de flagrantes, né? Previsto na própria lei, o flagrante próprio, o impróprio, o presumido. São os tipos de flagrante criado pelo Código de Processo Penal. Só que nós temos alguns flagrantes, pessoal, que são criados pela doutrina, né? E eu vi que a IBFC gosta de cobrar esses flagrantes que são criados, são de autoria doutrinária, como flagrante esperado, né? Flagrante esperado, o nome já dá a entender um pouco, né? Um flagrante esperado ali, né? Então, pessoal, quando fala de flagrante esperado, como a nossa aula é bem direta, eu já vou resumir. Pessoal, mais importante, quando fala de flagrante esperado, não há ilegalidade, tá bom? Não há ilegalidade. Ou seja, ele é um flagrante legal, tá bom? Diferente do flagrante, por exemplo, preparado, né? Então, o flagrante esperado, nós não temos ilegalidade. Então, ele não é um flagrante nulo, ele é um flagrante válido, ele é legal. No que consiste, professor, o flagrante esperado, para eu poder lembrar da prova? Pessoal, a polícia, ela tem, por exemplo, a notícia de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade ali do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão. Basicamente é isso, ele não é um flagrante ilegal, ele é legal, tá bom? Então, mais uma vez, flagrante esperado, criado pela doutrina, né? Não há qualquer ilegalidade, ele é um flagrante legal, tá bom? Um exemplo, a polícia, ela tem notícia, através de uma denúncia anônima, por exemplo, né? De que uma infração penal será cometida. Ela sabe que vai ser cometida uma infração penal. E ela vai o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai monitorar a atividade aí do agente de forma a aguardar o melhor momento. Ela vai esperar o melhor momento para poder executar a prisão. Nós chamamos de flagrante esperado. Ele vai esperar ali o melhor momento, né, pessoal? Então, ó, olha como essa questão ficou fácil. Ó. Na leitura, você já mataria de boa, porque olha aqui o nosso item C, ó. Nessa modalidade de flagrante, apontado como válido e regular, o flagrante esperado, pessoal, ele é válido e regular? Não tem legalidade. Os agentes da autoridade, cientes, por qualquer razão de que um crime poderá ser cometido em determinado local e horário, olha o exemplo que eu citei, sem que tenha havido qualquer preparação ou induzimento, porque flagrante preparado, pessoal, é ilegal, tá bom? Deixam que o suspeito haja, ficando à espreita para prender um flagrante no momento da execução do delito, pessoal.
Perfeito, tá bom? Nosso gabarito aqui é a letra C. Exatamente o que eu falei para vocês, pessoal. Ele é um flagrante em que não há ilegalidade. A polícia ela tem notícia de uma infração penal, né, que vai ser cometida e ela passa aqui a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar ali o melhor momento para executar o quê? A prisão. Beleza? Então nós já ficamos aqui, é uma questão grande, mas se você souber o conceito, você já mata, né, pessoal? Aqui, ó, olha a primeira, ó. Trata-se de flagrante nulo, ó, já vai, né, pessoal? Olha esse aqui, ó, é também chamado de flagrante diferido. Não, pessoal, flagrante diferido não. Vocês vão estudar comigo o flagrante diferido e vão ver com o professor Marcos também, tá bom? Nessa espécie de flagrante, agentes provocadores. Pessoal, nós não temos agentes provocadores, não vai ser provocado aqui, tá bom? Então, gabarito, pessoal, letra C. Vamos para a sétima. Se você souber o conceito, você acerta qualquer tipo de questão. Aqui nós já estamos, pessoal, na legislação extravagante, ó. Questãozinha recente, 2023, PM Bahia, né? Vamos lá, ó, soldado, ó. Prova de soldado. Essa prova foi recente, prova muito boa. Tá mais ou menos em paridade aí com o nível que vai ser cobrado para vocês aí. Show de bola? Então vamos lá. O cumprimento de pena de crime de tortura se dará integralmente em regime fechado. Pessoal, inicialmente em regime fechado, né? Inicialmente, não é integralmente, né? Então aqui, a primeira eu já marco errado aqui, tá bom? Cuidado quando se fala do regime inicialmente fechado, nós temos decisões de tribunais aí. Tem que ver se a banca vai cobrar na letra da lei ou vai cobrar de acordo com o entendimento do STF. Show de bola? Eu falei na aula anterior que eu gravei sobre a lei de tortura. Eu gravei um aulão específico só sobre lei de tortura, só questões IBFC, 100% questões IBFC. Vocês já estão cientes aí. Vamos para a próxima. A condenação no crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pessoal, é pelo dobro, pessoal, mesmo do prazo da pena aplicada? Sim, pessoal, sim, tá bom? Por enquanto aqui tá correto aqui a nossa segunda. O crime de tortura é inafiançável sim. Insuscetível de graça ou anistia, correto, né, pessoal? Até porque é equiparado, né? Ele tem uma equiparação, ele não é hediondo, ele é equiparado. Então, o crime de tortura ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Cuidado, ele não é imprescritível. A banca vai dizer que é imprescritível, tá errado, viu? Aumenta-se a pena do crime de tortura até o dobro se ele for cometido mediante sequestro. É errado, pessoal. É de 1/6 até 1/3, né, pessoal? Nós vamos já ver isso. Então, pessoal, gabarito que nós ficamos aqui, A2 e A3, né, pessoal? 2 e 3. Logo, nosso gabarito aqui é a letra E, né, ó? O item 2 e o item 3, tá bom? Então, ó, o condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, né, pessoal, que é a tortura imprópria, né, a tortura omissiva, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Ele iniciará, tá bom? Cuidado com os entendimentos dos tribunais sobre isso aqui. Falei para vocês já na nossa aula, tá bom? Muito cuidado. Analisa se a questão quer na letra da lei, né, de acordo com a lei de tortura, ou de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, beleza? Cuidado. Caiu na PMRJ essa questão aqui agora, nesse domingo que passou. A prova, inclusive, que eu acredito que vai ser anulada, né? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo quê? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Eu já disse, a banca vai trazer triplo, pelo tempo da... ela vai dizer que é pelo mesmo tempo da pena aplicada, não é? Pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá bom? Que é o nosso item 2, está correto. O crime de tortura é o quê, pessoal? Inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, beleza? Aí tá aqui, pessoal, ó. Se o crime é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, tá bom? A IBFC adora cobrar isso aqui, pessoal, esse quanto aqui, tá bom? De aumento de pena, tá bom? Ela adora cobrar isso aqui, cuidado. 1/6 até 1/3. Tá bom? Tem outros casos, ó. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro. Então aqui nós temos o quê? A pena aumenta de 1/6 até 1/3, tá bom? Beleza. Gabarito da sétima questão, letra E. Vamos passando, 8ª questão.
2022, aspirante da Polícia Militar, PMMT. Com base na Lei 9455, que dispõe sobre os crimes de tortura, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, vamos devagar, né? Vamos de boa. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial. Eita, professor, é tortura. Pessoal, tortura, tá bom? Que tá verdadeiro. É o que a gente chama de tortura discriminatória, tá bom? Pode ser em relação discriminação racial, mas também pode ser religiosa, que ele trouxe só a racial, tá bom? Então é justamente você constranger alguém, pode ser com emprego de violência e também grave ameaça, que ele listou só violência, causando o quê? Sofrimento físico-mental, momento consumativo, quando causa sofrimento físico-mental, aqui em razão de discriminação racial, tortura discriminatória, né, pessoal? Show de bola. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. A gente acabou de ver, pessoal, tem nem o que falar aqui, beleza? Cuidado, pessoal. Não é quando é cometido contra agente público, é quando o sujeito ativo, aquele que comete a tortura, é agente público. A banca vai fazer essas pegadinhas com vocês. O crime de tortura é afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia. Pessoal, é inafiançável, falso. É cabível a aplicação da legislação penal pátria em caso de tortura cometido fora de território nacional, quando o agente estiver em local sob jurisdição brasileira. Pessoal, aqui também é correto, tá bom? Pode ser tanto quando a vítima for brasileiro, né, ou quando o agente estiver em local sob jurisdição brasileira. A gente aplica aqui a nossa legislação, tá bom? Então, 8ª questão, pessoal, nós ficamos com, vamos ver aqui, gabarito, letra C, né, pessoal? É C, né, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, letra C, tá bom? Ó, constitui crime de tortura, constranger alguém, ó, com emprego de violência ou grave ameaça, causando o que? Sofrimento físico-mental. Aí entrou na linha C, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa, que eles estão só racial, mas pode ser racial ou religiosa. Não é sexual, não é ideológica, é racial ou religiosa. Cuidado, pessoal, a banca vai trazer pegadinha aqui. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se é o que, pessoal? Se é cometido por agente público, conforme cobrou na questão. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, então o crime não foi cometido no Brasil, só, pessoal, que a vítima é brasileira, certo? Ou encontra-se o agente no local sob jurisdição brasileira, ou aplica essa lei, tá bom? Nesses dois casos aqui. Beleza, pessoal? Facinho, né? É assim, pessoal, que você vai gabaritar, é fazendo muitas questões, é fazendo muita leitura, por isso que eu trago muito letra da lei, porque é cobrado letra da lei, a IBFC cobra muito letra da lei. Então, quanto mais a gente fizer a leitura, mais ficar batendo ali um martelo direto naquele mesmo assunto, a gente vai aprender, pessoal, vai ser natural na hora da prova. Você não vai cair aí nas pegadinhas, beleza? Então, vamos passando. 9ª questão, ó. FGV, soldado da PMCE, também foi uma prova muito boa. Com relação ao pessoal, aqui já é o crime militar de tortura. Ó. Assinale a afirmativa incorreta, ele quer a afirmativa errada. Ele quer a afirmativa errada. O sargento que presenciar a tortura de outro militar por um cabo e nada fizer para impedi-lo, praticará o crime de tortura, incorrendo no mesmo tipo penal e pena que o cabo em coautoria. Não, pessoal, não. Ó. Nada fez, né, pessoal? Ele nada fez para impedir. Nesse caso, pessoal, a gente já está com a afirmativa incorreta, tá bom? Porque ele disse que ele vai incorrer na mesma pena do cabo, ó, que torturou errado, né, pessoal? Ó, o item A está errado. Nesse caso, o sargento, pessoal, como ele presenciou a tortura, né, e ele nada fez, a FGV entendeu que aqui nós temos uma tortura imprópria, né, uma tortura omissiva, tá bom? E quando a gente fala da tortura imprópria, pessoal, ó, tortura imprópria, olha as características de forma bem resumida, pessoal. Primeiro, ela é um crime próprio, tá bom? Crime próprio, pessoal, é aquele que existe uma qualidade especial do sujeito ativo. No caso, é a posição de garante, né, pessoal? Você nada faz para impedir, né? Ele só aceita modalidade dolosa, tá bom? Tem que ter o dolo.
ele é diferente dos demais crimes de tortura. Por quê? Porque ele é apenado com pena de detenção, tá bom? Aqui a gente tem detenção. E não é equiparado a hediondo, viu, pessoal? Anota aí, não é equiparado a hediondo. Faz o resuminho, tá bom? Então, pessoal, incorreta gabarito letra A, tá bom? Porque ele vai incorrer aqui em tortura imprópria. O bem jurídico tutelado no crime de tortura é a dignidade da pessoa humana, visto que esse tipo penal visa proteger tanto a integridade física e psíquica do ser humano. Perfeito, pessoal. A ação penal no crime militar de tortura será sempre pública e incondicionada, beleza? O crime de tortura é inafiançável, é insuscetível de graça ou anistia. Se da prática do crime militar de tortura resultar lesão corporal grave, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos, né? Aqui é a qualificadora, né, senhores? Aqui nós temos um caso de qualificadora, pessoal, ó. Presta atenção, pessoal. Se da prática de tortura gera uma lesão corporal grave, ou até mesmo gravíssima, ou gera morte, né, pode acontecer. No caso, pessoal, quando gera lesão corporal grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 4 até 10 anos, tá bom? Se gerar morte, pessoal, é de 8 a 16 anos de reclusão, tá bom? Aqui também reclusão. Aqui, pessoal, são o que a gente chama de qualificadoras, tá bom? Note que o dolo do agente é torturar. Culposamente, ele acaba matando ali a vítima. Ele não queria matar, ele queria apenas torturar, mas culposamente ele acaba matando ali, por exemplo, né? É o crime pré-terdoloso que a gente chama, beleza? É diferente de eu ter... O meu objetivo é matar fulano, eu quero matar, só que eu vou usar como meio a tortura. Aí eu tenho um homicídio qualificado pela tortura. Aqui não. Aqui, pessoal, eu quero torturar apenas. E culposamente eu acabo gerando uma lesão grave ou gravíssima ou morte, tá bom? Aí vai ter a figura qualificada, beleza? A IBFC gosta de cobrar também isso aqui. Então ele diz aqui, ó. Se da prática do crime de tortura resultar lesão corporal grave, né? Aqui, ó. A pena será de reclusão de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos, perfeito, pessoal. Então, nossa nona questão, nós ficamos com a letra A. Show de bola, que é a única incorreta. Vamos marcar aqui a nossa letra A. Letra A. Cadê aqui? Vamos ver se eu trouxe a letra da lei. Eita, o professor nem trouxe a letra da lei, né? Deixa eu ver aqui. O professor esqueceu de trazer. Era para mim ter colocado, pessoal, para vocês aqui, para vocês poderem visualizar, né? Eu gosto quando vocês leem a letra da lei, certo? Mas basicamente, pessoal, quando a gente fala desse tipo de tortura, que é a tortura imprópria, né, tortura omissiva, lá do parágrafo 2º, ele vem dizer que é aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Ele incorre na pena de detenção, tá bom, pessoal? E nesse caso é detenção de 1 a 4 anos. Beleza, pessoal? Então, aqui é detenção de 1 a 4 anos. Os demais, você vai ver que nós temos uma reclusão de 2 a 8 anos, né, pessoal? Beleza? E nós temos o caso lá das qualificadoras. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos. E nós temos o caso de aumento de pena de 1/6 até 1/3, quando é cometido por agente público, né? Cometido por agente público, perdão, tá bom? Quando o crime é cometido por agente público, quando é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos e se o crime é cometido mediante sequestro. Professor, como que eu vou decorar tudo isso? Pessoal, muitas questões. Tem que fazer o máximo de questões possíveis. Se cai isso aqui, muita gente erra. Você que está resolvendo questões constantemente, você vai aí acertar. Beleza? Vamos para a 10ª questão. Acredito que até o momento não esteja tão complicado para vocês. Beleza? Você que está assistindo pelo Hotmart, não deixe de comentar a aula se você gostou, coloque aí as estrelinhas na aula, né? Dá essa força aí também que você me ajuda aqui no Hotmart. Vamos lá. 2022, CESP, né? Oficial combatente da Polícia Militar. A respeito da aplicação da lei penal, assinale a opção correta. Agora nós já estamos no direito penal comum, tá bom, pessoal? Direito penal comum, beleza? É possível a aplicação de combinação de leis com vista à aplicação do resultado mais benéfico ao acusado, desde que ao fato típico sobrevenha a lei com algumas disposições mais favoráveis. É tipo assim, pessoal, ó, eu cometi um crime na vigência da lei A,
depois veio a Lei B. Isso aconteceu com a Lei de Drogas, ó. O que acontece? Eu quero pegar a parte boa da Lei A e a parte boa da Lei B, ó, e usar o que for melhor das duas. Isso pode, pessoal? Não. Porque senão, pessoal, eu estaria criando a Lei AB, ó. O juiz aqui, né, ele estaria legislando, ó. Ele estaria invadindo, né, lá, ele estaria ferindo o princípio aí da tripartição dos poderes, né, pessoal? Ele estaria legislando, né, a atribuição do poder legislativo, né? Ele estaria criando uma terceira lei, né, que a gente chama de lex tercia, né? Não pode isso aqui, pessoal. Os tribunais superiores atualmente têm entendido que não é possível, tá bom? Isso aqui aconteceu com a Lei de Drogas, já tem julgado sobre essa situação, tá bom? Então não é possível, beleza? Para fins de definição da aplicação da lei penal no tempo, deve ser considerado no momento da ação ou omissão e não no momento do resultado. Opa, pessoal, aqui está correto. É tempo do crime, né, pessoal? Eu considero o crime, considero praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Veja o exemplo, ó. Veja o exemplo, ó. Vamos supor, meu amigo, ó, que você cometeu um crime bem aqui, ó, certo? Quando você cometeu o crime aqui, você cometeu um crime, beleza? Você tinha 17 anos de idade, ó. 17 anos de idade. Faltava um dia só para você completar 18 anos, tá bom? Ou seja, para você alcançar a maioridade penal. Você praticou o crime aqui de homicídio, ó. Então, você tem aqui o João, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, atirou contra Carlos, tá bom? Acontece, pessoal, que o Carlos, ele foi internado, ó, ele atirou contra Carlos, queria matar Carlos. Acontece que demorou aqui 5 dias, ó. No quinto dia, ó, 5 dias. No quinto dia é que Carlos veio a falecer, ou seja, João já tinha 17 anos, já tinha 18 anos de idade, tá bom? Já tinha 18 anos de idade. E aí, senhores, eu te pergunto, João, ele praticou um ato infracional, ele vai responder pelo ECA ou vai ser pelo Código Penal? Pessoal, eu considero praticado o crime no momento da ação ou omissão. No caso, mesmo que o Carlos tenha morrido 5 dias depois, eu vou considerar no dia da ação ou omissão, no dia que ele disparou, né, contra o Carlos aqui. Logo, João, ele tinha apenas 17 anos, apesar dele já ter completado 18 no dia seguinte. Logo, ele não praticou o crime, ele praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio e vai responder lá pelas disposições do ECA, né? Pode estar sujeito a uma medida socioeducativa, beleza, pessoal? Então, para fins de aplicação da lei penal, pessoal, deve ser considerado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, mesmo que ele só venha a morrer 5 dias depois, podia ser um mês depois, não importa. Eu vou considerar praticado o crime no momento da ação ou omissão. Por isso que o nosso gabarito é a letra B. Show de bola? Vamos apagar aqui, né, pessoal, para ficar com mais espaço. Por enquanto, letra B, né, senhores? Letra B. Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Opa, pessoal, abolicio crimes, né? Cessando em virtude dela a execução da pena, ainda que se mantenham os efeitos penais secundários. Não, pessoal, não se mantém os efeitos penais secundários, tá bom? O que vai permanecer, pessoal, por exemplo, é uma obrigação de reparação de dano, por exemplo, lá na esfera civil, né? Então, pessoal, o efeito primário, que é o quê? Que é a aplicação de uma pena privativa de liberdade, tá bom? Ele vai cessar, tá bom? E também os efeitos secundários, por exemplo, a reincidência, né? Que é efeito secundário, tá bom? Então, tá errado. Ele diz ainda que se mantém os efeitos penais secundários. É errado, pessoal. Vamos para a próxima. A lei excepcional ou temporária, certo? Embora decorrido, pessoal, diferença de lei excepcional ou temporária. A lei temporária, ela tem um prazo certo, né, de vigência. Ela sabe o momento que ela vai terminar. Ela nasce sabendo que vai morrer, tá bom? Tem uma duração certa. A lei excepcional, não. A lei excepcional, ela vai durar enquanto tiver aquela excepcionalidade. Pode ser caso de guerra, de calamidade, tá bom? Enquanto durar aquela situação excepcional do Estado, ela vai estar em vigência, tá bom? Embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado antes ou depois de sua vigência. É erradíssimo, viu, pessoal? É erradíssimo isso aqui. Ela aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, pessoal. Então, ó, vamos citar o exemplo da lei temporária. Ó. Eu tenho uma lei temporária que ela estava valendo a partir do dia 1/8 e ela vai valer até o dia 1/12. Ó, 1/12, certo? Durante esse tempo aqui, ó, está em vigência essa lei temporária, tá bom? Essa lei temporária,
ela diz que se você vender bebida a 200 metros do estádio de futebol, você está praticando crime, tá bom? Então, ó, antes dessa lei temporária, esse fato de vender bebida a 200 metros do estádio era uma conduta atípica, não era crime, é atípica. Quando veio essa lei temporária, agora passa a ser uma conduta típica, tá bom? Vai ser responsabilizado penalmente, certo? Acontece, meu aluno, que você veio e cometeu essa conduta bem aqui, ó, bem no período de vigência dessa lei temporária, certo? Só que a justiça, ela é morosa, ela é demorada, né? E no dia 1/12, ó, essa lei acabou e a conduta voltou a ser atípica. Só que como a justiça é demorada, ó, o teu julgamento era bem aqui, ó, o teu julgamento, certo? Aí eu te pergunto, você vai ser julgado, né, por essa lei, mesmo que ela já tenha terminado o seu período de duração, o seu período de vigência, e agora o fato ele passa a ser atípico, né, a sua conduta também vai ser considerada atípica? Não, pessoal, porque senão tiraria a eficácia, né, ia ser ineficaz essa lei temporária. Então, como você praticou o fato durante a vigência dessa lei temporária, vai se aplicar os fatos aqui, tá bom? Vai se aplicar essa lei, você vai ser punido, mesmo que o seu julgamento seja depois, tá bom? Ele diz, a questão tá errada, ó, porque, ó, aplica-se ao fato praticado antes, ó, antes era atípico, ó, ou depois era atípico. Se você praticou o fato aqui ou aqui, ó, era uma conduta atípica, não se aplica. Agora, se você praticou durante a vigência, aí sim você vai responder aqui perante essa lei temporária, tá bom? Por isso que tá errado aqui. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, salvo se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. É errado, pessoal. Inclusive, quando tiver sentença condenatória transitada em julgado. Beleza? Gabarito, letra B. Ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lei penal não tem. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido sob sentença condenatória transitado em julgado. Ó, lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado das circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante o quê? Sua vigência. Beleza? Vamos para a 11ª questão, vamos agora estudar o quê? Direito penal militar, tá bom? Direito penal militar. Ano 2023, PM Santa Catarina, prova de oficial, ó. Vamos lá, prova recentíssima. Conforme a lei penal militar, consideram-se crimes militares em tempo de paz, olha que é o artigo 9º, né, pessoal? Artigo 9º. Os definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, né? Ele botou, desde que o sujeito ativo seja militar. A letra da lei diz o quê? Qualquer que seja o agente. É errado, né, pessoal? Vamos para a próxima. Os que, embora esteja previsto com igual definição na lei penal comum, forem praticados por militar em situação de inatividade contra militar na mesma situação, inativo contra inativo, é errado, pessoal. Aqui é ativo contra ativo, né? Contra militar em igual situação, tá bom? Não tem esse item aqui na nossa lei penal. Os que forem dolosos contra a vida, praticado por militar das Forças Armadas contra civil, no contexto de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado de Defesa. Pessoal, crime doloso contra a vida praticado por militar, em regra vai para o Tribunal do Júri, tá bom? Mas quando o militar ele for das Forças Armadas, for militar federal, e ele estiver no contexto de cumprimento de atribuições que for estabelecido pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado de Defesa, nesse caso, pessoal, ele vai responder pela Justiça Militar aqui da União. Tranquilo? Então, tá correto o nosso item 3. Logo, pessoal, nosso gabarito aqui, letra C, somente o item 3 está certo, né, pessoal? Vamos ver na letra da lei, ó. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Olha aqui, ó, o item 1, pessoal, ó. Os crimes de que trata esse código, ó, quando definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Agora aqui, ó, os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados, aí tem aqui, ó, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação, ou seja, ativo contra ativo, né? A questão falou inativo contra inativo, né? Confundiu, foi tudo aqui.
Aí, pessoal, nosso item correto, ó, que é o item 3, ó. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, ó, os crimes de que trata esse artigo quando dolosos contra a vida e cometido por militar das Forças Armadas contra civil serão de competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto, ó, de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Questãozinha fácil, pessoal, você mataria. Logo, nosso gabarito ficamos com a letra C. Ano 2022, IDECAN, Corpo de Bombeiro, né? Também prova para oficial, ó. Em tempo de paz, Marcos, militar, praticou crime militar contra a vida de motoboy Fernando, que foi alvejado por não ter parado na blitz comandada por aquele. Nesse caso, o julgamento do crime doloso contra Fernando será... Opa, professor, mas aqui ele falou que o Marcos era militar, ele praticou o crime contra a vida do motoboy, mas ele não falou se era militar federal ou militar estadual, né? Aqui eu estou presumindo que é militar estadual, qualquer prova para Corpo de Bombeiro, né? Corpo de Bombeiro é militar estadual, mas vamos analisar a questão, tá bom? Quando ele não disse se é federal ou estadual, você analisa os itens. Pelos itens você mata, tá bom? Justiça comum federal, não, pessoal, a gente não tem nem crime federal aqui, né? Tribunal do Júri, possivelmente, tá bom, pessoal? Se for militar estadual, é Tribunal do Júri. Se for militar federal, tem que analisar, tá bom? Se for militar federal, possivelmente pode ser Justiça Militar da União, tá bom? Possivelmente, tem que analisar bem direitinho. Juiz de paz, não. Juiz militar, não. Justiça Especial estadual também não, pessoal. O único item que nos resta aqui é quem é o Tribunal do Júri, tá bom? Crime doloso contra a vida, né, cometido por militar contra civil, que é a regra, pessoal, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Considera-se crimes militares em tempo de paz, ó, os crimes de que trata esse artigo quando dolosos contra a vida e cometido por militar contra civil serão da competência do Tribunal do Júri. Essa é a regra, tá bom, pessoal? É a regra, tá bom? Crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, Tribunal do Júri. É a regra, só que nós temos a exceção, pessoal, ó. Os crimes de que trata esse artigo, ó, quando dolosos contra a vida e cometido por militar contra civil, Tribunal do Júri, não tem dúvida. Agora, pessoal, cuidado quando ele falar de militar das Forças Armadas, tá bom? Porque nós temos uma regra distinta, que foi traga pela 3491 de 2017, ó. O crime de que trata esse artigo quando doloso contra a vida e cometido por militar das Forças Armadas contra civil serão de competência de quem? Da Justiça Militar da União e não Tribunal do Júri. Ó. Se praticados no contexto, ó, de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado e Defesa, de ação que envolva segurança de instituição militar ou missão militar, mesmo que não beligerante, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, garantia da lei e da ordem, ou de atribuição subsidiária, realizados em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição, ou nos seguintes diplomas legais. Aí tem Código Brasileiro de Aeronáutica, né, que é a lei do abate, Código de Processo Penal Militar e Código Eleitoral. Então, pessoal, basicamente, quando for militar das Forças Armadas, se ele tiver em qualquer contexto que ele esteja exercendo sua função, a maioria das vezes vai ser para a Justiça Militar da União. Quando o quê? Quando eu tenho crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, militar das Forças Armadas, né? A maioria das vezes que ele tiver de serviço vai ser Justiça Militar da União, tá bom? Lembrando que se aplica aqui aos militares das Forças Armadas, não se aplica aqui ao policial militar, porque o policial militar, ele é militar do Estado, logo a justiça competente é a justiça militar estadual, tá bom? E não justiça militar da União, cuidado, beleza? Então, senhores, nós temos aqui ainda a 13ª questão, né, pessoal? 13ª questão, vamos lá. 2021 no CPM do Piauí, ó, aspirante da Polícia Militar. Em relação ao crime impropriamente militar, assinar a alternativa correta. Pessoal, o crime impropriamente militar é aquele crime que pode ser praticado tanto pelo militar, mas também pode ser cometido pelo civil, né, pessoal? Lembra disso. Ele quer a correta em relação aos crimes impropriamente militar. O bem jurídico afetado é exclusivo do meio militar? Não, pessoal, seria se fosse crime propriamente militar, né? Estão previstos somente no Código Penal Militar, segundo a teoria topográfica. Não, pessoal, não é somente previsto no Código Penal Militar, tá bom? Pode ter definição também na Lei Penal Comum. Pode ser praticado por civil? Pode, pessoal, correto, ó. Pode ser praticado por civil.
Deserção e lesão corporal são exemplos dos referidos crimes. A deserção não, pessoal. Deserção é crime propriamente militar, né? Quando o militar ele passa mais de 8 dias sem comparecer lá ao quartel, ele é considerado desertor. Crime propriamente militar, tá bom? São imprescritíveis. Não, pessoal, não são imprescritíveis. Então, nós ficamos com o gabarito letra C. Beleza? Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Boa parte dessas questões irão cair aí na prova de vocês. Show de bola? Pessoal, falando no nosso curso, tá bom? Para você que está assistindo através do YouTube, ó. Nosso curso, ele segue esse padrão, pessoal. Resolução intensiva e direcionada para o concurso da PM Paraíba. Então, você que desejar adquirir o nosso curso, basta você ir na descrição do vídeo, já tem um link para você ser redirecionado para você comprar através do Hotmart, somente R$ 29,90. Ainda vou deixar um cupom de desconto com 10% de desconto para quem adquirir até amanhã, tá bom? Então não vá perder essa oportunidade de você ter um curso intensivo de reta final com 2 professores excelentes que realmente vai te ajudar a fechar a parte específica. Você vai gabaritar. Você vai gabaritar. Não é questões aleatórias, questões gravadas antigas, não. São questões novas, o curso está em andamento e vai até a data da prova. Só questões direcionadas para a IBFC e para o seu concurso da PM Paraíba. Vocês veem que eu trago outras matérias, mas é porque está ligado diretamente ao concurso de vocês. Então, tenho que trazer questões atuais, tá bom? Então, vem com a gente, vem se juntar a esse time. O nosso PDF é muito completo, pessoal. Nosso PDF tem lá as questões todas comentadas. Você tem a aula, tem o PDF das questões e ainda o PDF comentado. E lá tá tudo esquematizado, vai te ajudar a gabaritar. Nós estamos focando aqui totalmente na IBFC. Não deixe de adquirir, que você vai sair na frente de muitos aí, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquela curtida. Se você curtir, compartilhar e comentar, eu vou trazer mais aulas gratuitas, tá bom? Compartilha lá com teu amigo que está estudando, compartilha nos grupos, no Instagram. Dá essa força pro professor. Quanto mais vocês curtirem, comentar e se inscrever no canal, eu vou trazer mais aulas gratuitas e vou trazer um aulão com o professor Marcos Moraes aí, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado.